Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Excelentíssima Senhora e Senhores Membros do Governo Regional, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Convidados, Senhoras e Senhores Deputados. Este cravo que trazemos ao peito no Dia da Região é para que nunca mais ninguém se esqueça que foi a Revolução Libertadora do 25 de Abril de 1974 que permitiu que esta região tenha órgãos de governo próprio e que sem ela, a Revolução, a autonomia da Madeira não passaria de uma ilusória aspiração ou de um lamentável inconseguimento. Este cravo que trazemos ao peito no Dia da Região é para recordar todos os madeirenses e porto-santenses que, seguindo em frente, não podemos deixar de olhar para o retrovisor da nossa história recente, no sentido de não repetirmos os atropelos a Abril e à própria autonomia perpetrados pelos governos regionais que foram sempre apoiados pelo atual Presidente do Governo e por grande parte dos deputados do PSD que ainda hoje se sentam nesta Assembleia. São corresponsáveis pelo cerceamento de liberdades, calamento das oposições, usurpação da autonomia e tentativa de assassinar Abril durante décadas a fio. E sim, Sr. Presidente do Governo, Vossa Excelência, tendo sido colaboracionista e cúmplice do velho inquilino das angústias, não é menos culpado que ele. Enquanto responsável pela maior autarquia da região, cerceou liberdades, calou as oposições, usurpou o poder e nunca quis comemorar Abril. No entanto, a vida avança. E sem nunca deixarmos de olhar para o retrovisor, não vai acontecer sermos novamente atropelados por práticas de má memória. É preciso saudar esta conquista das oposições que incansavelmente lutaram na última década para voltar a ter a palavra nesta sessão solene do Dia da Região Autónoma da Madeira e da Autonomia, filha de Abril. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores convidados, senhora e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, neste Dia da Autonomia, pela qual tanto a nossa área política lutou, não podemos deixar de colocar aos madeirenses e porto-santenses que nos acompanham as preocupações sobre o nosso futuro coletivo. A autonomia foi suspensa pela aplicação do chamado Programa de Ajustamento. Somos governados novamente pelo Terreiro do Paço, sem que este recostado Governo Regional tenha apresentado ainda soluções concretas para resgatar a autonomia perdida. Entre passeatas, viagens turísticas e encontros mediáticos com o amigo de Passos Coelho, o Sr. Presidente do Governo ou qualquer outra alma caridosa deste Governo não foi capaz de garantir a solidariedade nacional para resolvermos o problema da dívida da nossa região. A partir de 2016, ano em que começamos a pagar o empréstimo de 1.500 milhões de euros contraídos ao abrigo do programa de resgate, o orçamento da Madeira terá que reservar um valor muito próximo dos 450 milhões de euros anuais para o serviço da dívida. O pagamento desta quantia, que é quase 30% do valor total do orçamento da região, faz com que seja praticamente insustentável garantir a assunção dos encargos relacionados com o serviço da dívida, na medida em que ameaça seriamente a solvência da nossa autonomia. Esta situação compromete irremediavelmente a necessária folga orçamental para garantir serviços públicos essenciais e o investimento público e até, no limite, o pagamento dos encargos com vencimentos da administração pública regional. Esta impossibilidade real de assumir estes compromissos com o serviço da dívida, que é impagável nas atuais condições, faz com que o Governo Regional tenha que tomar medidas no sentido de tornar o seu pagamento viável. Todos nós, senhores membros do Governo, queremos que a região assuma as suas responsabilidades com o pagamento da dívida, mas é claro que precisamos de uma renegociação das condições de pagamento da mesma, alargando prazos, reduzindo taxas de juros e ativando todos os mecanismos legais que possibilitem aliviar o peso do serviço da dívida no orçamento. Contudo, é mais do que evidente que este tipo de medidas, embora necessárias e urgentes, são manifestamente insuficientes para libertar recursos que garantam folga orçamental para restituir a nossa sustentabilidade financeira e a solvência económica da autonomia. Precisamos da solidariedade do Estado, que, como noutras ocasiões da nossa história recente, garanta o cancelamento de uma parte da dívida regional. E isto não é uma teimosia nossa. É a maior necessidade, é uma das maiores necessidades da nossa região autónoma. Sem essa ajuda dificilmente conseguiremos folga orçamental para assegurar a médio e longo prazo a manutenção de serviços essenciais, o investimento público e a sustentabilidade financeira da região.
E não nos venham dizer que esta solução trará mais austeridade. Os madeirenses foram castigados pela responsabilidade do PSD. E é o PSD, no Governo Regional e no Governo do país, que tem que resolver este problema sem colocar a canga sobre os ombros dos madeirenses, martirizados pelos sacrifícios e empobrecidos pelas vossas políticas. A autonomia não se reerguerá com mais austeridade. Está a acabar o período de vigência do malfadado programa de resgate da região, que criou um exército de pobres e um batalhão de desempregados. O resultado dessas políticas de destruição social é a situação de quase crise humanitária que se verifica em inúmeras localidades da Madeira. Crianças com fome, idosos sem remédios, pais sem dinheiro para comprar leite para os filhos, jovens e menos jovens sem casa que foram obrigados a entregar ao banco, desempregados desesperados, sem qualquer remuneração, alguns deles ali em manifestação, trabalhadores do Hotel Regency, doentes sem resposta do serviço de saúde que correm risco de vida. É preciso parar com isto. É preciso baixar impostos, não apenas o IRS, mas também e sobretudo o IVA, como fez os Açores a partir de hoje. Devolver salários e pensões, repor o subsídio de insularidade aos trabalhadores do setor público e aumentar o acréscimo ao salário mínimo em vigor na região autónoma da Madeira, com reflexos no setor privado, possibilitando assim uma maior injeção de dinheiro na economia, fator essencial de reforço da saúde das empresas e medida essencial para manter e criar postos de trabalho. Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores deputados, a nossa autonomia foi amputada pelo PSD Madeira com a anuência do PSD e do CDS que governam o país. Transformaram-na numa caricatura e não dão um passo ou um suspiro que não seja autorizado pelo Governo Nacional. Cumprem escrupulosa e servilmente as ordens da Ministra das Finanças e do Primeiro-Ministro de manter os madeirenses debaixo de sacrifícios, mandando a autonomia às malvas. Senhor Presidente do Governo, quando penso no que fizeram à nossa autonomia e à autonomia da Madeira, termino já, Sr. Presidente, recordo-me uma e outra vez de como Horácio Bento Gouveia tão bem descreveu esta espécie de servilismo e agachamento na canga. Aí estão eles, submissos, obedientes, cumprindo o fatalismo da passividade, não reagindo às instruções do senhorio ambicioso que come a sanguessuga, não abandona o doente senão quando está saciada. Reajam, senhores membros do Governo. Digam não. Devolvam a nossa autonomia que venderam por um prato de lentilhas. Sejam insubmissos e defendam a Madeira e os madeirenses. Insubmissão, dignidade, luta pela autonomia, pela Madeira, pelos madeirenses. Estejam como estamos, como estaremos, sempre na luta.